Bem-vindos a mais uma aula do cursinho Ideia de Matemática 2. Hoje o assunto será sobre cones e esferas, dando realmente continuidade à geometria espacial que a gente já vinha vendo, né? Então, sem muita demora, vamos logo para o vídeo. Para começar, vou começar sobre cones, que é a reunião dos segmentos de retas com uma extremidade em V e outra no círculo. Ou seja, ele é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular, com um raio R, formado por segmentos de reta, que tem uma extremidade no vértice V em comum. Como vocês podem ver logo de cara, o cone ele já difere do que a gente vinha vendo antes, porque ele não tem tantos polígonos presentes nele. Observando ele, a gente só vê um círculo que forma a base dele, né? E como a sua base é um círculo, que o círculo é formado por infinitos vértices, ele também não tem arestas laterais. Ele tem mesmo algo arredondado em cima em formato de V. E também a gente pode notar que ele tem apenas uma base, né? Diferente de alguns outros poliedros que já tínhamos vistos. Ele, em vez de duas bases, ele tem apenas uma, que é no formato de um círculo. Passando agora para os elementos. Bom, ele é composto por vértices, que no caso vai ser só um vértice, que é aquele mais em cima, é um ponto fora do plano da base e que pertence à definição de cone. Vamos também ter o eixo, que é um segmento de reta que liga o vértice ao centro da base. Vamos ter a altura, que é a distância entre o vértice e o plano da base. Temos também o raio, que no caso vai ser o raio da base, né, que já que é um círculo, ele tem um raio. E vamos ter a geratriz, que as geratrizes do cone são os segmentos com extremidades no vértice e na circunferência da base. Passando para a classificação dos cones, de acordo com a sua inclinação, nós temos o cone reto, que nele o eixo é perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus, onde todas as geratrizes serão congruentes entre si, certo? E como ele é reto, as geratrizes tendem a ser do mesmo tamanho. E temos também o cone oblíquo, no qual o eixo não é perpendicular à base da figura, ou seja, o centro e a base do cone formam um ângulo diferente de 90 graus, e logo as geratrizes terão tamanhos diferentes, elas não serão congruentes. Passando aqui, o cone ele é um sólido de revolução. Mas o que é isso? Sólido de revolução é uma figura sólida obtida pela rotação de um plano de curva em torno de alguma linha reta, o eixo no caso, que se situa no mesmo plano. Como vocês podem ver aqui na esquerda, temos um triângulo, né? Triângulo retângulo, que ao fazer uma rotação dele em torno do eixo, né? Em torno dessa reta centralizada, ele forma um cone. E isso é a definição de sólido de revolução para o cone, né? Um triângulo que ao sofrer uma rotação em torno de um eixo se torna visivelmente um cone. Temos também, em relação aos cones, a secção meridiana, que é um triângulo que tem dois lados iguais, com um plano que inclui o eixo. Né? Como vocês podem ver à esquerda, é um cone reto qualquer, que ele vai formar um triângulo isósceles, porque como ele é reto, as geratrizes são iguais, certo? São congruentes. Então, tanto a aresta esquerda quanto a aresta direita são iguais. Porém, como forma um triângulo isósceles, a parte de baixo é diferente, né? A aresta de baixo é diferente. Mas com isso a gente pode também descobrir, independente da questão, o valor da geratriz, o valor do raio, então até mesmo o valor da altura, né? Utilizando o teorema de Pitágoras, como vocês veem um pouquinho mais acima, que g ao quadrado igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Aí passando para o exemplo da direita, nós temos no caso um cone reto equilátero, que ele vai formar um triângulo equilátero, por isso. Uma vez que as geratrizes são iguais e a parte de baixo também é igual, né? O diâmetro vai ser igual à geratriz, temos que cada geratriz vai ser igual a 2r. Então ele forma um triângulo equilátero. E para caso queira descobrir alguma coisa referente a ele, a gente pode utilizar aquela equação para descobrir o valor da altura de um triângulo reto, que é a altura, ou h, igual a r raiz de 3. Bom, aí passando agora, né, já no cálculo de área do cone, vamos começar primeiro pela área lateral, uma vez que ela é um pouco mais complexa para ser observada, já que a área da base é bem intuitiva.
Para entender a área da lateral do cone, a gente tem que entender que, por exemplo, imagine aqueles chapéus de aniversário, certo? Que são em formato de cone. Quando você desprende ele, ele fica realmente nesse formato aqui, né? Como se fosse um... Como se fosse não, ele é um setor circular, certo? É uma parte de um círculo. Então, ao pegar o cone, né? No caso, o chapéuzinho de aniversário, e desdobrar ele, ou desenrolar, enfim, como você preferir, ele forma esse setor circular aqui. Observando mais apenas o setor circular, é desse jeito aqui. E nele nós temos que o raio, no caso, que isso vai ser o G, né, vai ser a geratriz do cone, e que esse comprimento daqui até aqui é 2πr. Por quê? Porque quando não está enrolado não forma um círculo, e o comprimento do círculo não é 2πr, logo isso aqui vai ser representado também por 2πr. Ok, mas como eu chego na equação para calcular a área lateral do cone? Por uma regra de 3 simples, certo? Aqui desse lado nós temos o comprimento, como se isso aqui fosse um todo, certo? Se isso aqui fosse completo, né, um círculo completo, seria 2πg. Porque, como eu já disse, a geratriz é o raio desse setor circular, desse círculo no caso. Comparado com o total da área também, né? Se isso aqui todo fosse completo, seria πg ao quadrado, porque o g, a geratriz é o raio, né? Então, em vez de r, bota g. Aí, qual é o comprimento só do setor aqui, como eu já falei? É 2πr, né? Como eu expliquei, por causa do círculo aqui e tudo mais. Então, comparando comprimento com comprimento, o comprimento desse setor aqui é 2πr. E a área desse setor aqui? É isso que nós queremos descobrir, certo? A área lateral. Então, é apenas essa regra de 3. Multiplica em x, aí fica a área lateral vezes 2πg igual a 2πr vezes πg ao quadrado. Mas nesse caso aqui a gente já passou o 2πg para o outro lado, dividindo, né? Como vocês podem ver aqui. Aí, fazendo alguns cortes aqui, a gente chega a essa conclusão aqui, né? Que a área lateral igual a πrg. Lembrando que o π ele é um número grande, mas você pode geralmente usar em 3,14, mas dependendo da questão ela pode também pedir algum valor específico, então você olha se a questão ela te dá algum valor, se não você pode utilizar 3,14. Passando agora para a área da base, né? Como eu disse, ela é um pouco mais simples porque a base do cone é um círculo. Então basta utilizar a equação para calcular a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então a área da base é igual a πr ao quadrado, sem muitas dificuldades. Aí já chegando na área total, que é simples também, né, como já foi mencionado nos vídeos anteriores, a área total é igual a área lateral mais a área da base. Ou se você preferir já substituindo, né, para as equações que eu dei aqui, a área total é igual a πrg, que é a área lateral, mais πr ao quadrado, que é a área da base. Passando agora para a parte final de cones, né, que se trata de volume, também não é muito difícil, é um pouco simples, intuitivo até. Basta você apenas lembrar sobre pirâmides. Que isso, não sei se vocês lembram, mas em um prisma com a mesma base da pirâmide, dentro desse prisma caberá três pirâmides. O cone segue algo bem parecido, porém, ao invés de observar um prisma, você observa um cilindro. Um cilindro com o mesmo raio, né, uma base, um círculo igual da base, vai caber três cones. Ou seja, o volume, para calcular o volume de um cilindro, você tem que é área da base vezes a altura. Ou se preferir, né, como a área da base é um círculo, né, então o volume de um cilindro, para calcular ele, você utiliza R ao quadrado vezes π vezes H, que no caso é a altura. Então para o cone é bem mais simples ainda. Vai dar um número menor no caso. Que o volume vai ser igual a área da base vezes a altura sobre 3. Ou então, se preferir também, π vezes R ao quadrado vezes H sobre 3. Ou seja, realmente bem simples mesmo assim. Se você até preferir assim, para não ficar lembrando toda essa teoria, basta você lembrar que quando a ponta do poliedro, no caso o cone e a pirâmide, né, tem um vértice em cima, meio como se fosse algo pontiagudo, você lembrar que é a área da base vezes a altura, porém tem que dividir por 3 embaixo. Talvez se torne até mais fácil para você se lembrar na hora. Agora, tendo terminado sobre cones, a gente passa para esferas. E a esfera ela pode ser definida como uma sequência de pontos alinhados em todos os sentidos à mesma distância de um centro comum. Ou seja, a esfera ela é uma figura geométrica tridimensional que faz parte dos estudos de geometria espacial. Como vocês podem ver aqui na direita, ela é um sólido de rotação também, né? Que é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. Vocês podem ver aqui o semicírculo, e após fazer a rotação dele, a gente chega a essa esfera aqui, né? Bem simples. A esfera ela também é composta por
superfície fechada, na medida em que todos os pontos estão distantes do centro O, geralmente denominado como centro O, e são equivalentes ao raio, que o raio a gente costuma chamar de R, né? Passando, a seção plana secante à esfera. Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Como vocês podem observar aqui, né? A parte em que a seção toca na esfera é formada de um círculo. Sendo o Rzão aqui o raio da esfera, esse D a distância do plano secante ao centro, e esse R menor o raio da seção. Valendo então essa equação aqui, que no caso não é uma equação já que a gente já conhece, né? Que é a equação de Pitágoras, teorema de Pitágoras. Por meio dela a gente pode descobrir tanto o raio da esfera, tanto a distância do centro O para a seção, ou até mesmo o raio da seção, né, desse círculo formado pela interseção entre a seção e a esfera. Vale ressaltar também que a divisão da esfera por meio dessa seção formará a calota esférica, né, essa parte de cimazinha aqui, que corresponde a parte da esfera, no caso, uma semisfera que foi cortada, né, do todo. Passando aqui, a gente tem área e volume, que eu não vou muito me ater a uma definição plausível sobre como chegar à área e o volume da esfera, porque é realmente algo bem grande e complexo assim. Mas para você aprender assim, acho que você pode observar bastante o círculo, sabe? As equações do círculo. Propriamente dizendo, a área do círculo. Porque são bem parecidas, por exemplo. Se a gente pegar a área daqui da esfera, ela é a mesma coisa da área do círculo, praticamente. Porque a área do círculo é R vezes π ao quadrado, R ao quadrado vezes π, certo? Aqui basta acrescentar um 4 e pronto, você tem a área da esfera. O volume talvez um pouco mais diferente, mas ainda assim não deixa de ser parecido, é que 4 terços vezes πr ao cubo. Bom, se você pegar aqui, πr ao quadrado, você só tem que acrescentar mais um aqui, fica πr ao cubo, e acrescentar 4 terços, certo? Então as duas realmente são parecidas com o círculo, basta você ter que lembrar de algumas diferenças, né? Como aqui acrescentar o 4, e aqui acrescentar o 4 terços, e aqui botar r ao cubo ao invés de r ao quadrado. E aí você pode calcular tanto a área quanto o volume de uma esfera. Aí passando, já que agora a gente já tem a noção de tanto de área quanto de volume da esfera, a gente tem o fuso da esfera, o fuso esférico, que corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno de seu eixo. Ou seja, é como se fosse aquilo da rotação, certo? Só que ao invés de rotar por toda até formar a esfera, a gente faz a rotação apenas em um determinado ângulo, como vocês podem ver aqui, um ângulo alfa, e obtém apenas uma parte aqui, como se fosse um gomo da laranja, sabe? Mas não observando o volume, observando a área. Então, como a gente faz para calcular esse fuso esférico, né? A gente pega o todo, que representa 360 graus, né? Uma volta completa. Olha a área também completa da esfera, que seria 4πr ao quadrado, como eu já mostrei anteriormente. Aí aqui bota um ângulo, que vai formar a rotação, né? Esse ângulo alfa. E aqui a superfície, né? A área desse fuso aqui. É uma regra de 3 simples. Multiplica em x. E fazendo as continhas assim, a gente tira aqui a superfície, né? Essa superfície do fuso esférico é igual a alfa sobre 360 graus vezes 4πr ao quadrado. Se quiser ainda, né, dá para cortar 4 com 360, aí ficaria alfa sobre 90 graus vezes π vezes r ao quadrado. Isso em graus, né, obviamente. Aí aqui, para o radiano, segue a mesma ideia. A diferença é que, em vez de usar 360 graus, você vai usar 2π. Aí você vai chegar a essa conclusão aqui. E aqui ainda dá para considerar 2π com 4π, né, e a gente chega aqui a alfa vezes 2r ao quadrado. Bem simples mesmo para calcular o fuso esférico. Passando agora para a parte final do vídeo, né, também a parte final sobre esferas, nós temos a cunha da esfera, ou a cunha esférica, que corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de seu eixo. Como vocês podem ver, também é uma ideia parecida com a do fuso, só que ao invés de, como no fuso a gente observa a superfície, né, a área da esfera, né, desse pedaço aqui, a gente vai observar realmente o volume obtido, né, desse pedaço aqui, porque ao invés de girar em torno de todo o eixo, né, o semicírculo vai ser girado apenas em um ângulo alfa aqui, como vocês estão vendo. Mas é como se fosse, realmente você pensar na laranja, como se fosse quando você abre a laranja, né, descasca,
é o gomo de uma laranja. E aí você, dentro desse gomo, você tem um volume, né, daquele gomo. E para calcular esse gomo também é bem simples, exatamente parecido com o fuso esférico, que a gente vai ter o todo, né, 360 graus, a rotação de 360 graus é o todo. Só que ao invés de olhar a superfície, a gente vai olhar o volume, né? Então é 4 terços de πr ao cubo, o volume completo da esfera. E aqui embaixo a gente bota o ângulo alfa, que é o apenas do pedaço, né? A angulação apenas do pedaço, comparando com o volume apenas do pedaço. Também, né? No caso, o volume do gomo aqui, né? Assim, chamando. E aí, multiplicando em x, nós vamos ter que o volume é igual a alfa sobre 360 graus, vezes 4 terços, vezes πr ao cubo. Bem simples. Porém, isso é para quando você quer calcular em graus. Se você quiser calcular em radianos, não vai mudar tanta coisa, apenas que você, ao invés de botar 360 graus, você bota 2π. E aqui no alfa, você tem que botar um valor em π radianos também, ok? E aí, multiplicando x, nós vamos chegar a isso aqui. E cortando π com π aqui e esse 2 com esse 4, a gente chega aqui para calcular em radianos, né, o volume da cunha. O volume vai ser igual a alfa vezes 2 vezes r ao cubo sobre 3. Mas aí vocês podem estar se perguntando, Pedro, eu tenho que decorar essas equaçõezinhas que são chatas? Na verdade não, tanto para a cunha quanto para o fuso, você não precisa necessariamente decorar, né? Ou aprender assim. Você precisa realmente entender a ideia, né? A ideia de calcular por meio de uma regra de 3, que aí vai ser sempre bem fácil. Você vai lembrar que tem que pegar o todo, né? Tanto na angulação quanto no volume, e o ângulo da parte e o volume da parte. E pronto, você calcula, seja em graus ou seja em radianos, certo? Então agora a gente chega no final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, né, para que a gente possa realmente estar continuando aí nessa ideia de trazer aulas de preparatório para o Enem. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!